Boa noite. Que bom, muito feliz de ver Gabriel. Sabe, pastor, é bom que façamos isso mais vezes, né? Geralmente a gente pega os mais experientes, como se só nós soubéssemos orar. Obrigado, Gabriel. Eu preciso só apresentar rapidinho alguns amigos meus do universo do motociclismo que estão aí. Janaína, Serginho, madrinha aí de Angélica, Carlos também, eu acho que Carlos está por aí, Graciele, está ali, Carlos e Graciele, levanta as mãos aí, as crianças também, amigos do motociclismo de Rio Bonito, Itaboraí, assim por diante, bem-vindos. Tem mais umas colocaçõezinhas aqui. A primeira, trouxe esse livro aqui como estímulo, eu pedi a Edna, um deles, primeiro para estimularmos a leitura, e segundo o ministério que nós temos aqui na igreja, Café com Letras, livros que estão dispostos ali, eu acho que é 0,800, apenas com compromisso para a leitura. Então precisamos nos deixar um pouco a digitalização, a questão mais tecnológica, e nos voltarmos para as questões mais analógicas. A tecnologia não eximiu a boa leitura, a boa relação com o livro. Pegar, ler, riscar. E eu trouxe de propósito aqui o livro do Rick Warren, um livro de vida com propósito. Tem mais de 20 anos o lançamento desse livro. Eu não estou falando do projeto de vida com propósito, que as igrejas fizeram durante um bom tempo. Estou falando da leitura em si. É uma leitura para o dia a dia. Eu já tive, alguns anos atrás, pacientes que dei alta depois que passaram a ler esse livro, tamanha a repercussão positiva, emocional e espiritual que trouxe através da leitura do Rick Warren. Tá bom? Pode passar lá embaixo depois, ver com a tia Edna aí. Fica muito mais fácil, né? Toda uma igreja lendo, que a gente consegue também ficar mais à vontade. A leitura abre muitos caminhos. Eu queria também fazer uma homenagem a uma de nossas pastoras. Pode ser? Em geral, a gente classifica pastora, nós temos aqui pastora Aurelina e outras, mas nós classificamos somente pastor ou pastora com o título, ou com a formação teológica, que é importante, eu tenho. Mas quem disse que formação teológica faz um pastor? Não. Formação teológica é apenas uma ferramenta que prepara melhor aquele que já tem chamado, mas não traduz ninguém em pastor ou pastora. Amém? Por isso eu quero chamar aqui, para nós orarmos, alguém muito especial que a essa igreja, essa pessoa pastoreia há pouco tempo, mas a mim, ela pastoreia há muitos anos, de verdade. Estou falando da pastora Kate. Salva de palmas para a pastora Kate. Fez aniversário. Desculpa. Será que eu atrapalhei alguma coisa? Adiantei? Vem, por favor, vem cá. Pastora Kate. Por que eu chamo de pastora? Porque nós, batistas, temos muito isso, né? Foi para o seminário, fez seminário e agora tem que ordenar. É bom, faça isso. Mas a Kate, ela é pastora primeiro por excelência. Ela é gente que cuida. Eu vivi muito tempo na casa deles à noite depois da terapia e recebi muito esse cuidado de conversa, de atenção, diretamente dela e deles sobre a minha vida durante muitos anos. Então, além do mais, ela pastoreia também pastor Jocirley. Você não sabia disso? Eu quero orar. Então eu pedi, vem aqui, linda, por favor, a Angélica vai ministrar sobre a vida da Kate. Obrigado, Taleci, por essa sua sensibilidade, fazendo seu papel em nosso nome, em nome da igreja. Você quer dizer alguma coisa para a sua pastora? Boa noite, igreja. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, Deus bendito, Deus de paz, Deus que transborda a nossa vida, que transborda o nosso coração. E estamos transbordando agora o nosso coração, Senhor Deus, de alegria, por mais uma dádiva, por mais um ano de vida que Tu tens dado a Kate. Uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, uma mulher de graça, uma mulher que traz a esperança para a gente, que traz alegria com um sorriso tão lindo. Muito
Muito obrigada, Senhor Deus, porque Tu permitiste vir ao mundo uma mulher tão maravilhosa como ela, como mãe, como esposa, filha, irmã, como amiga, como profissional. E em nossos corações, ela tem um lugar muito especial. E tenho certeza absoluta que no seu coração, Senhor Deus, ela também tem um lugar muito mega especial. Então, nós todos aqui, com os nossos corações e a nossa mente em Ti, agradecemos de todo o coração a vida da Kate. E desejamos a ela, Senhor Deus, que Tu possa trazer muito mais bênção, muito mais sonhos realizados e muito mais alegria para a vida dela. Nós te agradecemos por toda essa igreja também que ela tem. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, Alessê. Amém. Coisa boa. Mais uma dicasinha. Nós trabalhamos com o pessoal da mídia essa semana. Então, veja, assim que você chegar no templo, antes de 19h30, 19h25, muitos anúncios estarão sendo passados aqui na projeção, tá? Já para você chegar e ficar antenado sobre o que estará acontecendo na igreja durante a semana. Então, fique atento, assim que chegar a mídia, já vai estar funcionando, como já aconteceu hoje, não foi, Rodolfo? Então, que bom, já para facilitar até a garganta do nosso pastor. Palavra de Deus para nós, mas antes eu queria, Lucas capítulo 10, versículo 38. Quero chamar essa atenção para essa palavra também. Nós temos aqui na igreja, como eu fui empresário por mais de 18 anos, tem uma tendência muito forte para a área da liderança, quase um vício. E é mais ou menos sobre essa dinâmica. Nós temos aqui na igreja empresários, profissionais liberais, gente que tem seu negócio, seu comércio, outros que estão lutando em prol de um concurso público, outros dentro da questão da CLT desenvolvendo também uma carreira. E é sobre essa dinâmica de vida, entre uma realidade e outra, que eu quero trazer com todo carinho essa palavra hoje. E a minha oração é que Deus possa aplicá-la bem diretamente no centro do seu coração e, de repente, alterar, melhorar cada vez mais a sua visão, consolar o seu coração e o meu também, porque vivo uma dinâmica como essa. Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada. Saiu isso, volta. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra na minha vida, a nós presentes aqui e a você que está em casa. Começo apresentando a vocês também, onde nós faremos uma leitura de um pequeno texto desse livro, desse filósofo sul-coreano, professor da Universidade de Berlim, Byung-Chul Han. Livro fininho, 50 páginas, meio ofício, mas que livro contundente, que livro relevante para a nossa sociedade. Eu li esse livro, deve ter aproximadamente uns 3 anos, e não consegui mais tirar esse livro da cabeça. O Byung-Chul Han, o que ele diz? Eu vou colocar 3 pequenos parágrafos aí, olha o que ele diz.
O esgotamento não é apenas uma questão individual, mas uma consequência estrutural do modo como vivemos e trabalhamos. Na sociedade do desempenho, a liberdade é entendida como a capacidade de se autoexplorar sem limite. O sujeito contemporâneo dos nossos dias não é mais o sujeito da disciplina, mas o sujeito da autoexploração. O cansaço profundo é o resultado da pressão constante do ser produtivo, eficiente, todo momento. A autoimposição de metas cada vez mais altas cria um ciclo vicioso de desempenho e exaustão. A depressão e o burnout são sintomas de uma sociedade que valoriza o fazer em detrimento do ser, e no centro disso não estou falando somente de empresas, eu estou falando de empresa evangélica. Quando eu digo empresa evangélica, não estou falando de empresas de pessoas evangélicas, estou falando de igreja cristã. Essa pegada também está em nosso universo gospel. O texto do Byung-Chul, mais o texto desse acontecimento bíblico entre Jesus, Marta, Maria, possivelmente Lázaro não estava nessa situação, não sabemos. Mas juntando o texto do Bill e o acontecimento, retratam bem essa tensão que nós, cristãos modernos, vivemos. Tensões terríveis. Como assim, Dalci? Um dos maiores vilões no que diz respeito à nossa batalha por uma vida de oração poderosa não é a carnalidade. Não diria que seja nem a prostituição em primeiro lugar, ou o vício do álcool. Mas o que é então? A incapacidade de administrar a tensão existente entre esses dois mundos que vivemos. O mundo de Marta e o mundo de Maria. Ser cristão é saber transitar entre o personagem Marta e o personagem Maria. E para quem é profissional, bom profissional de alta performance, quem tem uma liderança forte, quem é empresário, quem é empreendedor, quem é focado, terá e estão tendo muita dificuldade entre contemplação e produção. Eis o grande desafio: ser produtivo e ao mesmo tempo ser contemplativo. Hoje, viajando de moto perto da Econgélica, falando sobre isso, a gente tem a tendência de quem é Marta não consegue produzir. A Marta é boa de contemplação, a Maria é boa de contemplação, a Maria é boa de frequência, a Maria tem espiritualidade ascendente. Mas a Marta não, a Marta é inquieta. Por quê? Que a gente não consegue unir isso, produzir e orar, orar e produzir. Enquanto ora, enquanto busca a Deus, também sabe administrar, sabe ganhar dinheiro para usar no reino de Deus e vem também crescendo em todas as áreas. A gente, quando não está num extremo, está no outro. Porque talvez tenhamos idealizado Maria
Porque parece que Jesus pegou mais leve com ela. É como se estivesse condenando o mundo de Marta. Aí a gente vê muita gente boa, gente séria, gente de Deus, gente que conhece Bíblia, mas a vida não funciona. Não desenvolve profissionalmente, não cria, não projeta. Por outro lado, nós encontramos outros, bons, inteligentíssimos, agitados, mas somente práticos. Será que a contemplação exclui a ação do cotidiano? Será que não posso ser ativo e contemplativo ao mesmo tempo? Essa é uma bifurcação que nos pressiona constantemente. De um lado de Marta, nós temos as necessidades, nós temos os sonhos de infância, nós temos uma moto nova para comprar, um carro zero, nós temos um apartamento para construir, para reformar, nós temos família, nós temos sociedade que propõe, nós temos aquilo que precisamos, e é interessante também que mostremos nas redes sociais, nós temos questões sociais para nos apresentarmos de uma maneira mais criativa. Sim, esse é o mundo de Marta. Do outro lado, nós temos o coração, o Espírito de Deus, a Bíblia que propõe que sigamos o caminho da espiritualidade, o caminho de Marta, um pouco mais devagar, mais pacato, aparentemente passivo, porém, bem mais espiritual. E assim vivemos entre a responsabilidade e o chamado. Ou seja, entre o que você precisa ter, a chave está ali, e o que você precisa ser. E aí nós encontramos muita gente que diz, não, você está pensando só nas coisas do mundo. Há uma filosofia também na igreja que diz que aquele que não está aqui e não é contemplativo, passivo, piedoso, o tempo todo, está trabalhando para si, está pensando só nas coisas do mundo. Tá, mas a instituição e a obra de Deus vai ser mantida com o quê? A gente também não fala de dízimos e ofertas? Então a casa de Deus não vai crescer se cada crente não chegar aqui com o seu próprio crescimento financeiro. É o mundo de Marta. Então, como conciliar o ter e o ser? Será que preciso comprometer o meu ser, a minha intimidade, enquanto me profissionalizo, enquanto empreendo? E repito, eu não estou falando isso de dentro da teologia, porque eu não vivi de teologia muito pouco tempo da minha vida. Eu vivi de empresa a parte da minha vida toda. Desde que me entendo por gente, talvez seja possível, eu não sei, mas eu creio que é possível não comprometer. Se para ser feliz, sabemos que a gente precisa sim do coração de Maria. Coração que ora, que contempla, que para. Mas para sobreviver, para pagar contas, você conclui que não dá para abrir mão do mundo de Marta. E aí o seu coração corre sempre atrás do prejuízo. Mas enquanto corre atrás do prejuízo, a sua consciência pesa. Diz, meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não consigo isso na igreja, minha vida espiritual não está crescendo. Até porque a maioria de nós mede a vida espiritual por conta daquilo que a gente faz no templo, cargos e assim por diante. Aí surge a pergunta desse tema, então, como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Primeiro ponto,
O mundo de Marta. Olha aí. Nos lembra muitos lugares, né? É ali, mas poderia ser também numa outra dinâmica também. No hospital, em 3 escolas, 4 matrículas. Né? E eu sei que não é fácil, precisa ser assim mesmo, ninguém está fazendo nenhum juízo, por favor, tá? A gente sabe que a sala do professor precisa ser, mas é uma necessidade que a gente tem, isso não é materialismo. O mundo de Marta é um mundo gentil, é um mundo da receptividade. Quem que estava preocupado arrumando a casa, recebendo Jesus? Quem era? Quem era do relacionamento? Marta, vem Senhor, não pode ficar, essa casa está suja, que tem que preparar alguma coisa, ele deve estar com fome. Marta é essa, ela é perceptiva, ela é gentil, ela é receptiva. É um mundo de gente que enxerga, gente que não tem que ser empurrada, mas gente que está vendo coisas. E o mundo precisa de gente assim também. É um mundo que alimenta, é um mundo que recepciona, é um mundo que age. É o mundo das agendas abarrotadas, do acúmulo de responsabilidades profissionais e sociais. O mundo de Marta é um mundo high-tech, de um avanço tecnológico tremendo. É o mundo da formação acadêmica, 2, 3, mais uma pós. Não sou contra, repito, precisamos. Até porque já está subentendido que uma faculdade hoje não resolve a vida de ninguém. Precisamos de mais. É o mundo dos empreendimentos, que eu gosto muito. É o mundo do business. E é o mundo da pressa. Marta não era louca. Marta não era incrédula. Marta era do século 21. 2026. Só atarefada. Observação. Há uns 15 dias atrás, estávamos reunidos com jovens, adolescentes, numa reunião, João, Jefinho, e falando sobre determinadas outras situações, até né, cuidando assim do João, da Laisa com Y, né, e deixou bem claro isso para mim, na minha cara, pastor. Não foi ele. Laisa com Y e com Z. E S. Desculpa. E aí, eu citei essa frase, esse pequeno texto que estava na minha cabeça há muitos anos, até com base em um livro que eu li. Veja, eu quero ler devagar, para, de repente, não machucar a sua consciência. Por favor, me entenda, olha o que está aí. A grande estratégia do diabo hoje para acabar com os crentes não é mais desviá-los para o mundo, levá-lo a beber, né, traficar, e por isso vai ser excluído da igreja, mas atarefá-los, sobrecarregá-los na igreja, com a sensação de estarem trabalhando para quem? Para Deus. Mas, na verdade, eles estão sendo espiritualmente assassinados pela própria instituição. Que não significa dizer que nós não temos chamado para trabalhar na casa de Deus, porque aqui é um lugar de crescimento espiritual. Amém? Eu não estou dizendo em relação ao trabalho, estou falando de uma estratégia que Satanás encontrou. Ele diz, ele pensou e disse, não adianta mais oferecer cigarro, antigamente era, né? Oferecia bebida, oferecia agarrada, e quando dava aquilo ali a pessoa estava desviada. Agora não, ele não faz mais isso. Ele diz, deixa lá dentro. É melhor que morra lá dentro, porque não vai perceber. Quem vai pregar para alguém morto dentro da igreja?
Está vindo para a igreja, está trabalhando, está vivo. Quem vai pregar para ele, orar por ele? Ninguém vai perceber que já morreu espiritualmente há muito tempo. Voltando. O mundo de Maria. Maria. O profeta já cantou Maria, Maria, né? Mas deixa ele para lá, está velho, coitado. Profeta Milton Nascimento. Se bem que foi da outra Maria que ele falou. O mundo de Maria é o mundo da contemplação, o mundo da quietude, o mundo da oração. É o mundo que se alimenta, para se alimentar, é o mundo que sabe parar, é o mundo que sabe receber. É o perfil de quem, mundo de Maria, melhor, não é o perfil dela não é de quem quer impressionar ninguém. Não quer impressionar o mundo porque não está competindo com ninguém, muito menos com a própria vida. Maria não. Maria se entrega àquele bom momento, o mestre está aí, sei lá, de repente pode ser que ele esteja com fome, mas isso é a responsabilidade de Marta, né? Pode ser até que a casa da nossa irmã caia na cabeça de Jesus, mas aqui está tão bom que é aqui que eu quero ficar. E ela está lá, Maria. Ela só quer se sentar, apreciar e ouvir coisas boas e edificantes para o seu espírito. Maria. É um mundo onde é a oração que dita as normas e não a agenda. Marta, o que dita as normas na vida dela é a agenda, são as tarefas. Antes de acordar no dia seguinte, ela já está preocupada dormindo mal, porque sabe que no dia seguinte tem que lavar roupa, tem. Maria não. Maria, depois que acorda, ela faz o devocional dela, né? Se ajoelha, ela escreve. Não estou defendendo nenhum lado nem outro. Então o mundo de Maria é um mundo ditado assim. Aí tá, talvez você esteja perguntando, e aí, pastor, você quer chegar aonde com isso? Essa é a sua atenção e a minha. Então vem, como conciliar o mundo de Marta com o coração de Maria? Será que é possível? Eu creio que é, porque quando Jesus diz assim, Maria escolheu a melhor parte, ele não estava dizendo que Maria estava 100% certa e Marta 100% errada. Não é isso que o texto quer dizer. Então, como conciliar o mundo de Marta e o coração de Maria? Eles não estão se digladiando. O mundo de Marta não digladia com o mundo de Maria, nem vice-versa. Sabe por quê? Porque Gênesis ainda está ativo. E lá em Gênesis, depois de ter feito o homem, houve o que é chamado mandato cultural. Quando Deus plantou o homem no jardim, deu algumas ordens para ele. Você se lembra? Crescei, multiplicai, dominai, sujeitai, enchei a terra. Por acaso o Novo Testamento excluiu isso? Não. Não. Então, enquanto oramos, produzimos. Enquanto produzimos, nós oramos. Ou seja, então nessa dificuldade a gente peca tanto de um lado quanto o outro. Se eu somente entro para o caminho da contemplação, da espiritualidade ou da espiritualização e não produzo nada na minha vida, nem para os meus, não estou cumprindo também o mandato cultural. Porque dizimar, a Bíblia diz assim, a Bíblia não diz assim, ó, trazei o dízimo à casa do tesouro. Não há um artigo definido ali. Você lembra o que diz? Trazei todos. Então não é só 10%. É seu tempo, sua habilidade, seu crescimento também. 10% a gente coloca aqui, mas 90% fica em nosso bolso para nós administrarmos. E Deus vai pedir conta, tanto dos 90% que você administra, quanto dos 10% que você coloca aqui. Porque a gente acha que o dinheiro de Deus é aquele ali, 90% não. 90% também é dele, só que o tesoureiro é você.
Então, se você não investir bem, multiplicar, fazer uma reserva e tal, e fazer esse dinheiro render, não adianta dizimar. Ao mesmo tempo que a fidelidade para entregar, tem que haver fidelidade para administrar aquilo que está no meu bolso e não é meu. É de Deus. Então dá para eximir a produção da contemplação? Dá não. Dá não. Erro quando eximo da minha vida o mundo de Marta, mas também quando sou Marta e eximo da minha vida o mundo de Maria. Como conciliar então? Primeiro ponto. Saiba que é possível ter um coração de Maria no mundo de Marta. O coração que ora e um cotidiano que cresce. Tanto que Jesus não chamou ninguém que estava de joelho em oração. Chamou? Tinha alguém orando, contemplando? Vinde a mim que eu vos farei pescadores de... Foi isso? Não. Pedro e João, empresa de pesca. Pedro e André, seu irmão. Depois João, seu irmão, empresa de pesca. Mateus, coletor de impostos. Todos os chamados estavam ocupados em alguma coisa, produzindo. E no Novo Testamento, o homem que mais aparece depois de Jesus foi o homem que, no seu aspecto, mais produziu em todas as áreas, apóstolo Paulo. Que ao mesmo tempo que era contemplativo, tinha um currículo grego, romano, conhecedor de leis, de filosofia, de tudo. Por isso, ele escreveu 14 cartas e Pedro escreveu somente 2. Significa dizer que Paulo foi mais importante que Pedro? Não, mas foi mais usado. Agora a questão é, você quer servir a Deus como? Como Pedro ou como Paulo? Escrevi quase que metade do Novo Testamento. Então não dá para excluir da nossa vida o mundo de Marta. Nós precisamos de direcionamento, de sabedoria para saber transitar. Segunda coisa, você não precisa abdicar do mundo de Marta, basta colocar os valores nos seus devidos lugares. Aí sim. Os valores não é o que a sociedade diz, os valores não é o que a minha família tradicional disse, os valores é o que eu quero para a minha vida. O ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então eu preciso de conforto para o meu corpo, de saúde, de lazer. Eu preciso de ter amigos, de ter ambientes também fora da igreja, porque eu sou um ser social. Eu preciso de espiritualidade, porque eu sou um ser humano completo. Então, você não precisa abdicar do mundo de Marta. Pegue, eleja os seus valores, se você os tem e tem, coloque-os nos devidos lugares. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E quem falou isso sabia o que estava dizendo. Há um tempo de crescer, há um tempo do concurso público, mas há um tempo da espiritualidade, há um tempo da oração, há o tempo da contemplação, há o tempo do louvor, mas há o tempo de pegar caneta, de pegar calculadora, fazer a conta, fazer o balanço do mês, antes ou depois de dizimar. Produção e contemplação. Enquanto faço um devocional com a minha família por semana, na outra semana eu reúno minha família e meus filhos para falarmos de finanças na nossa casa. Sabe o nome disso? Espiritualidade. Mas sabe que às vezes o que nós fazemos? A gente dizima, vem à igreja domingo e deixa as contas rolarem. Aí diz, o Senhor há de prover. Aí não ensinamos os filhos a consumirem, a lidarem com dinheiro, porque é Deus quem vai se encarregar disso. Contemplação sem produção. Terceiro lugar, entenda que Marta cria em Jesus, mas Maria dependia de Jesus.
Então, enquanto eu trabalho e empreendo, eu não estou correndo atrás para garantir o futuro. Eu não estou correndo atrás para garantir minha aposentadoria ou garantir a faculdade dos meus filhos. Eu estou trabalhando porque o trabalho me realiza. Eu estou empreendendo porque empreender me realiza. E quem sabe empreender para si, empreende para o reino de Deus também. Então, não é materialismo, não é ganância. É visão de mundo, é visão de igreja, visão do reino dos céus. Dá para ser Marta com coração de Maria. Quarto lugar. Reordene então, Marta cria e dependia. Reordene sua relação com Jesus. Você quer ser fiel ou você quer ser dependente dele? E só a oração e a relação com ele nos manterá dependentes dele. Mas não é uma dependência passiva. É uma dependência que me faz programar, projetar sem me estressar. Porque o resultado não está em minha performance. Eu empreendo porque fui posto aqui para isso. Eu empreendo porque eu sou um ser inteligente. Mas os resultados eu coloco nas mãos de Deus. Eu faço o meu melhor, mas o resultado vem das mãos dele. Então eu dizimo, eu oferto, eu leio, eu procuro, eu faço concurso, eu trabalho, mas eu sei que eu dependo da graça de Deus. Depender da graça de Deus não compreende passividade. Muitos de nós vivíamos como Israel naquele período do deserto. Levanta de manhã, estamos no deserto, o Senhor nos fez sair do Egito, vamos sair para pegar codornizes. A gente vai pegar maná e voltar para a tenda. Não tem mais codornizes voando a 1 metro. Não tem mais maná. Tem produtividade para, junto com Deus, colocar ordem no caos, no universo. O nosso chamado é para o mundo. Como acabamos de falar de missões aqui. O que está acontecendo aqui agora? Obra de Deus? Não. O que está acontecendo aqui agora? Estamos nos fortalecendo para fazermos a obra de Deus quando sairmos daqui. Pilotando uma moto, dando aula num colégio, fazendo o que nós fazemos lá fora. Colocando ordem no caos, produzindo lá fora. Isso é obra de Deus. Não estamos aqui para sermos abençoados. Nós estamos aqui para crescermos, nos fortalecermos mutuamente. Aí a gente vai para fora, para o mundo que não tem Deus, para essa missão e tratar bem funcionários, caixas de padaria, de supermercado, porque vamos até essas pessoas com o conhecimento que temos hoje. Vamos encontrar Martas lá fora, mas nós vamos com o coração de Maria para lidar com elas. Aí sim, o estresse da Marta que eu encontrar lá fora não vai adentrar ao meu coração e eu volto em paz para casa. Agora, quando você não sabe disso e sai daqui abençoado, que culto maravilhoso, aí chega amanhã, você se depara logo com uma Marta. Logo cedo. Essa endemoniada. Não é assim? Jesus, o culto estava tão bom, me tirou da graça, acabou com o meu culto de ontem. É porque também tinha o coração de Marta, somente de Marta dentro de você. Mas se você entender que você pode ser, deve ser Marta, mas o seu coração precisa ser de Maria. Último lugar e eu concluo. Deus é poderoso para transplantar o coração de Maria em Marta, sem que ela abandone o seu mundo. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Deus é poderoso para transplantar o coração de Maria em Marta, sem que ela abandone o mundo dela. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que vai acontecer no final? Ela não vai deixar de ser Marta. Não
não vai deixar de produzir, não vai deixar o concurso público dela, não vai deixar a empresa dela. Só que vai acontecer uma coisa legal. O resultado disso é que, quando Marta receber o coração de Maria, o seu mundo não mais será tão fascinado com quanto seja necessário. A empresa continuará sendo importante, mas não vai fascinar mais. Passou no concurso da Petrobras com aquele salário, amém, Deus seja louvado, vai abençoar muita gente, mas não vai deixá-la fascinada. O que vai fasciná-la é dizer, existe um pai lá em cima que cuida de mim todos os dias. Ela vai continuar sendo Marta com o coração de Maria. Louvado seja Deus. Vamos cantar no Santo dos Santos, tá? Pode ser? E eu encerro aqui com a conclusão. Há um chamado de Deus nesse novo século para desenvolvermos um coração de Maria em meio à convivência com as Martas nesse mundo. Então veja, Deus quer nos usar para sermos o ponto de equilíbrio no mundo das Martas. Sermos mais reflexivos, mais contemplativos, moderados, se for o caso, menos gananciosos, menos ativistas, se possível e necessário, mais santos, mais disponíveis, mais inteligentes, sabedores de que não adianta competir com Deus na tarefa do pão de cada dia. Trabalhe, empreenda, corra atrás, mas não vá competir com Deus na tarefa da provisão do dia a dia, que você vai perder. Essa tarefa é dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão ainda é de cada dia, a responsabilidade é dele de prover para nós. Vamos pedir a Deus então, enquanto cantamos essa música, que Ele nos dê mãos de Marta e um coração de Maria. Aí vai ser perfeita coisa. Vamos orar por isso? Coloque-se de pé, vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Isso. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Eu quero convidar aqui, em nome de Jesus, empresários ou pessoas, profissionais liberais que estão vivendo isso, essa crise. Vem aqui, vem, eu quero orar com você, vem. Não é fácil, eu imagino que você está passando. Profissional liberal, empresário, você que tem seu negócio, seja você também servidor público, vem, você que está vivendo essa tensão, essa angústia, e sua cabeça fica pesada, você se culpa, você acha que está trabalhando para o diabo,
mais. Eu sei, você tem vontade sim de buscar mais a Deus. Você não é materialista. Talvez Satanás esteja colocando isso através da boca de alguém nos seus ouvidos, mas não é verdade. É a demanda do dia a dia. Não é fácil. Não é fácil, não. Filho, creche, plano de saúde, imposto, IPVA. Não é fácil. E a gente precisa fazer a nossa parte. Mas Deus vai te dar esse coração de Maria e vai preparar ainda mais as suas mãos. Suas mãos sairão daqui hoje mais habilidosas para a glória de Deus. E Ele vai repreender esse estresse. Esse estresse que está gerando pressão alta em você. Esse estresse que não tira você desse alprazolam. Esse estresse que te leva para o SOS do clonazepam durante o dia. É estresse, não é depressão. Deus vai te livrar do burnout. Você não vai entrar numa crise de burnout. Você não é materialista. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja teu nome para sempre. Nós ouvimos o eco do jardim. Crescer, multiplicar, dominar, encher a terra. Ó Deus, ganhar muitos filhos para o Senhor, mas também empreender um reino de justiça lá fora, um reino de justiça como patrão, um reino de justiça como colega de trabalho, um reino de justiça como policial, um reino de justiça na sala de aula, como a tia que ama aquelas crianças ali, um reino de justiça no serviço público, um reino de justiça, ó Deus, no serviço cristão, dentro do templo. Deus, em nome de Jesus, esse é um mandato cultural. Mas a sociedade, esse ritmo está acabando com a gente. Ó Deus, e a culpa está também nos achatando. E nós queremos nos livrar das mãos de Marta, com desejo intenso de ser Maria o tempo todo. Mas não dá, Senhor, não dá. Então hoje nós te pedimos, Senhor, prepara as mãos. Prepare nossas mãos, adestre nossas mãos. Adestre nossas mãos com habilidade para a vida, com habilidade financeira, com habilidade para concurso, com habilidade empreendedora, com habilidade para começar um negócio, com habilidade para estudar, para fazer uma pós-graduação, cada vez mais, para melhorar o negócio, para saber empreender, para ter planejamento e estratégia, mas também dá-nos o coração de Maria. Dá-nos o coração de Maria no quarto, que tenhamos oração no quarto, que tenhamos conversa à mesa, que desliguemos os celulares, que não atendamos mais clientes à mesa, que não atendamos mais clientes em volta da mesa, mas olhemos para as nossas esposas e filhos. Dá-nos o coração de Maria quando der a hora de cultuar em um lugar como esse, que enche a nossa alma. Dá-nos o lugar de Maria e o coração de Maria e tira de nós o ativismo mundano, o ativismo satânico, Deus, e o ativismo religioso que tem acabado com nossa saúde e tem feito filhos desviarem. Pai, sairemos daqui confiados na Tua palavra, de que nossas mãos serão cada vez mãos de Marta, mas o nosso coração será o coração de Maria, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Aplauda o Senhor. Santo dos santos.